Ela foi traída, quase morta e dada como extinta. Katharine Douglas não é uma heroína, ela é uma vítima eterna. Uma figura cuja existência é definida pela anulação e subsequente, e sempre precária, reconstrução. A traição inicial é a sua queda e o seu exílio do Éden da identidade estabelecida. A reclusão num convento na Grécia, despojada de memória, sugere uma tentativa de pureza gótica, um refúgio da consciência que, ironicamente, a torna um vazio, um objeto à mercê das forças externas. Ela é a tábula rasa onde os outros, notavelmente Demeres, inscrevem seus próprios desejos e temores. A perda da memória não é um defeito, mas a condição sine qua non para a tragédia que se segue. A redescoberta da identidade é a redescoberta da dor. Lembranças da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Esse livro dá sequência ao nosso projeto Lendo a Obra Completa de Sidney Sheldon em ordem cronológica. Se você perdeu os vídeos anteriores, o link para a playlist vai estar na descrição e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. O magnata Constantin Demeres é o verdadeiro foco desse livro. Ele não é um mero vilão melodramático, mas o agonista no sentido mais profundo. Aquele que luta não apenas contra a heroína, mas contra a própria contingência da realidade. Demeres encara a vontade de poder, um indivíduo cuja riqueza e influência o colocaram além das leis humanas, quase um estado de divindade cínica. Ao salvar e manter Katharine em segredo, Demeres assume o papel de protetor. Ele a mantém como uma peça-chave em seu tabuleiro de xadrez existencial. O xadrez aqui é uma metáfora para o jogo do destino, onde Katharine é o peão que ele tenta controlar, mas que na sua essência carrega o potencial subversivo da rainha. A sua aparente proteção é a sua maior ameaça, ecoando a intrínseca ambivalência das relações de poder, onde a segurança é sempre comprada ao preço da liberdade da alma. A frase que resume a estrutura desse livro é: cada flashback é uma ameaça. A memória, nesse livro, não é uma fonte de nostalgia ou autoconhecimento pacífico. É a força destrutiva, uma ameaça frágil para a paz construída sobre a mentira. Não é a revelação de um fato, que é trivial, mas a revelação da própria natureza da realidade de Katharine, que ela é uma sobrevivente e que a sobrevivência exige um confronto direto com o seu agonista. A narrativa opera, assim, numa tensão constante entre o presente ilusório da segurança do convento e o passado que irrompe. Essa tensão confere ao texto uma qualidade de pesadelo lúcido, onde cada sorriso é uma máscara, revelando o verniz da civilidade que esconde a brutalidade do desejo e do controle. Lembranças da Meia-Noite, que cumpre sua função sem atingir o sublime, sem atingir o potencial do livro que o antecede, mas por sua exploração da vulnerabilidade do ser na face do poder ilimitado. Em quem Katharine pode confiar? É a pergunta do nosso tempo, ecoando a desconfiança moderna nas instituições e nas relações interpessoais. É como se você olhasse para o espelho e se perguntasse: em quem você pode confiar? O livro triunfa onde muitos falham, ao tornar o perigo da verdade mais urgente do que a sua mera revelação. Lembranças da Meia-Noite, publicado em 1990 como sequência direta de O Outro Lado da Meia-Noite, que foi publicado em 73. Ele deve ser lido como um sintoma cultural de ramificações na esfera do que eu chamo de imaginação popular submissa. Vou explicar rapidinho o que é isso daqui a pouco. Mas este livro aqui é um dos meus preferidos do Sidney Sheldon. Não é um dos meus, é o meu livro preferido, é o livro dele que eu mais gosto. Porém, aqui não vai acontecer o mesmo e eu vou explicar o que é essa imaginação popular submissa. Este livro é uma narração comercial. Ele é o romance de aeroporto em sua forma mais bem-sucedida,
uma literatura de consumo rápido que, no entanto, cativa milhões. Aí você vai me dizer, mas todos os livros do Sidney Sheldon é assim. Mas este aqui, que foi o segundo livro que ele escreveu, a história é muito mais elaborada do que nesse aqui, e ao longo do vídeo você vai entender o porquê. A motivação para esse volume, ela é puramente extra-literária, impulsionado pelo sucesso avassalador desse livro. E mais, criticamente, pelo pedido do público e da editora para dar um desfecho à ponta solta significativa, que era o destino da Catherine Douglas. Então este livro foi pedido para ser escrito, não surgiu da inspiração do autor. Isso é que eu chamo de imaginação popular submissa. É quando você coloca a sua imaginação para trabalhar para o público, sem pensar em mais nada a não ser na venda. Então, isso nos remete à eterna dialética entre o criador e a criação. A luta que até mesmo um mestre do melodrama, como o Sheldon, enfrenta. A autonomia da sua obra versus a demanda por resolução. O desfecho de O Outro Lado da Meia-Noite, a salvação in extremis de Catherine pelo magnata Constantin Demeres e o consequente isolamento em um convento sobre o manto da amnésia do que pode ser usado como gancho. Então, se você não leu O Outro Lado da Meia-Noite, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Saia deste vídeo, porque sim, eu vou dar spoiler deste livro para poder falar desse. É impossível isso não acontecer. Porque, como eu disse, ele vai pegar um gancho deixado aqui para desenvolver aqui. E esse gancho, ele não é apenas um artifício narrativo banal. Ele é uma manifestação da persistência trágica da subjetividade. A Catherine Douglas, que todos pensavam estar morta, torna-se um fantasma literário, um espectro da possibilidade narrativa, cuja resolução a audiência exige como uma reparação de uma injustiça. O leitor, aqui, não é um receptor passivo, mas um agente ativo. O leitor exige que a vingança contra o vilão Constantin Demeres, um arquétipo do super-homem decadente, cruel e fascinante, se cumpra. Eu sempre digo que o escritor não nos deve nada, nem mesmo um final satisfatório. Então, aqui tinha se encerrado, estava bom como se encerrou aqui. Não precisava deste aqui, mas ele assim o fez. E os recursos que ele usa, vamos lá. O recurso da amnésia de Catherine Douglas, aqui em Lembranças da Meia-Noite, não é um mero clichê de thriller. É um mecanismo de purgação e renascimento narrativo. Ele está ressuscitando este livro neste aqui. A amnésia é a tábula rasa da tragédia pessoal. A oportunidade de reescrever a memória, ou melhor, de relembrar, no sentido de reunir os membros, uma identidade fragmentada pela violência. Sheldon, ao escolher esse caminho, engaja-se inadvertidamente ou não na tradição de recriação. Na verdade, ele expande a história para reter o trabalho anterior, como se dissesse que o livro anterior falhou em ir longe o suficiente. E fica, portanto, parecendo que o primeiro livro falha em completar o ciclo de vingança e justiça. O segundo surge da necessidade de dar um desfecho à saga. Um ato de correção imposto pelo público. Nem ele via necessidade deste livro, mas como o público pediu, ele foi lá e fez. A luta de Catherine para recuperar a memória e se vingar do Demeres é, no fundo, o tema mais profundo. É a luta da consciência contra o esquecimento, a busca pela identidade e a inevitável justiça contra o usurpador, o maléfico Demeres. Então, Lembranças da Meia-Noite demonstra que, mesmo na literatura comercial, a demanda por integridade narrativa e o anseio pela resolução da tensão ética e emocional pode se sobrepor à intenção autoral original. Sidney Sheldon é conhecido por escrever romances independentes. O público, nesse cenário, torna-se o supremo censor, forçando o autor a regressar à sua obra e completar o arco trágico melodramático. O que começa como a exploração da crueldade e da sedução em 1973, com este livro aqui, transforma-se em 1990, com este livro aqui,
numa ode à resiliência da memória feminina e à inevitabilidade do karma. É um espelho notavelmente claro da vontade popular de que as narrativas, mesmo as mais folhetinescas, devem prestar contas ao seu próprio universo moral e, por extensão, ao universo da sua vasta audiência. A literatura popular, em seu afã mercantilista e na busca incessante por replicar um sucesso de bilheteria, frequentemente cede à tentação da continuação desnecessária. O fenômeno não é novo, mas adquire contornos particularmente patéticos quando um autor de ofício, como Sidney Sheldon, revisita um universo narrativo já plenamente realizado. Lembranças da Meia-Noite não se apresenta como um desdobramento orgânico, mas sim como um eco, uma mera ressurreição forçada de personagens e conflitos já exauridos. Mas vamos ao enredo. A premissa da sequência, que remonta a narrativa no exato ponto de sua interrupção ao livro anterior. Então, este livro começa no exato momento em que este aqui termina. E é em si mesmo uma confissão de fraqueza estrutural. A originalidade não reside no ponto de partida, mas na progressão da ideia. Aqui, nós somos confrontados com a subversão do desfecho do primeiro. A execução de Noelle e Larry Douglas, condenados aqui pela morte de Catharine, revela-se uma farsa judicial baseada em um crime inexistente. Catharine, a vítima, que não é, jaz em um convento, com amnésia, que é o mais gasto e previsível dos artifícios melodramáticos, sobre a vigilância sombria do antagonista Constantin Demeres. Esse retorno ao ponto zero, 17 anos após a publicação do original, sugere uma ausência de novo impulso criativo, um mero reaquecimento de ingredientes narrativos já frios. O maior tropeço do livro é o cerne de sua falência, reside no tratamento dispensado à personagem central, que é a Catharine Alexander. A expectativa natural de uma sequência seria a de testemunhar a sua catarse ou apoteose. Esperava-se que o trauma de quase morte, o confinamento e a subsequente recuperação da memória a transformasse em uma mulher fênix, uma figura de poder. Contrariando essa lógica narrativa, Sheldon a mantém em um estado de inércia moral e psicológica. Catharine é não apenas uma personagem passiva, mas um vazio ativo no coração da trama. A sua caracterização como uma mosca morta sem atitude sugere que o autor perdeu o apego empático aos seus personagens originais, ou que sua visão, ao longo desses anos que separam um livro do outro, se obscureceu. Então, em contraste com as suas heroínas fortes, resilientes, dispostas à vingança, a Catharine é a encarnação da impotência. Ela não é uma figura trágica, ela é meramente uma figura irritante, cuja passividade perpétua serve apenas para prolongar artificialmente o domínio e a malevolência de Demeres. A sua falta de fibra mina qualquer investimento emocional do leitor, transformando seu arco de potencial recuperação em uma jornada de exasperação. Enquanto Catharine desmorona sob o peso da sua própria inação, o antagonista, o Constantin Demeres, é elevado a um patamar de hiperbólica malignidade. Demeres emerge não apenas como um vilão, mas como a própria personificação do poder onipotente, cujo controle absoluto sobre o destino e a memória dos outros é apresentada de uma forma tão inquestionável que a narrativa perde seu elemento de risco crível. O seu poder está acima de tudo e acima de todos, o que, ironicamente, enfraquece o drama. O conflito, ele não tem alguém à altura para desafiá-lo. Então, o conflito literário exige uma luta equilibrada. Ao tornar o vilão invulnerável e o herói ou a vítima inerte, o Sheldon esteriliza o suspense. Então, o breve lampejo de resistência ou reviravolta que poderia humanizar Demeres ou introduzir a dialética necessária é reprimido em favor de uma tirania previsível. A introdução de novos personagens, como a Melina, que é a esposa submissa do Constantin Demeres, e Spiros, o irmão dela,
aponta para possibilidades narrativas mal exploradas. Melina, em particular, como a figura que habita a sombra da dominação e que, até certo ponto, aceita o jugo matrimonial de Daenerys, possui o potencial para um estudo de psicologia da opressão e da emergência da vontade. Contudo, a sua participação é apressada e subdimensionada. O autor, em vez de investir na complexidade latente desses novos arcos, prefere alargar a trama com excursões narrativas periféricas e de discutível valor, como o episódio de um jogo de pôquer, uma digressão que se revela um excesso e uma manifestação de desorientação estrutural. Esse é o sinal mais claro de que o autor estava diluindo a substância em prol do volume, preenchendo o espaço da narrativa com material inessencial, enquanto o motor dramático principal, Melina e Spyros, é negligenciado. Lembranças da Meia-Noite é um caso exemplar de continuação literária que não se justifica. Sua existência parece ser menos uma necessidade artística e mais um imperativo comercial. A experiência de leitura, embora possa ser consumida pela inércia dos leitores do thriller popular, é intrinsecamente insatisfatória. A obra sofre de vícios estruturais graves: a amnésia, o prolongamento artificial do mal, falha na caracterização, a passividade exasperada de Catarini e desperdício de potencial temático, o subaproveitamento de Melina e o excesso de detalhes secundários. O texto carece da centelha da originalidade e da profundidade psicológica que elevam a literatura de entretenimento. Embora se reconheça o valor da experiência de leitura para o leitor que busca a completude da obra do autor, como é o caso do nosso projeto, o veredito é severo. Esse volume é um apêndice dispensável, um lapso na memória criativa do autor e um exemplo melancólico de como a tentativa de revisitar um passado de sucesso pode, paradoxalmente, ofuscar a glória do original. Mas ainda assim é altamente recomendada para quem gostou do primeiro livro e precisa de um encerramento satisfatório, apesar que eu acho que já tinha sido satisfatório aqui. É um epitáfio para o livro como objeto estético independente. A sua principal virtude é a sua função catártica: fechar o ciclo, responder a uma demanda do mercado leitor. Não é o melhor Sheldon, mas só que entrega o que promete: uma caçada eletrizante até a última página. Essa frase, despojada de ornamentos, resume o veredito. O romance cumpre um contrato de gênero, oferecendo um espetáculo de drama e intriga internacional, mas não expande a nossa consciência, nem nos oferece a dificuldade prazerosa da verdadeira arte. É uma obra de destreza, não de gênio. E no fim das contas, a minha função não é chancelar o produto que entrega o que promete, mas sim perscrutar se a promessa visada a eternidade ou apenas a conveniência do consumo imediato. A resposta, infelizmente, é clara: Lembranças da Meia-Noite é uma nota de rodapé. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.